Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso. Lá em Mateus capítulo 6, precisamos lembrar em qual sessão estamos. Primeiramente, onde estamos? No Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É o sermão do rei para os seus súditos, isso é, os seus seguidores. Falamos sobre isso em introdução. O Sermão do Monte ele é inicialmente para quem é seguidor de Jesus, mas ele também pode ser ouvido por todos, assim como o sermão é preparado sempre inicialmente para o povo de Deus, mas também tem caráter evangelístico. Jesus fala direcionado aos seus seguidores. E ele fala diversos preceitos. Fala sobre as bem-aventuranças, que somos sal da terra, somos luz do mundo, que ele não veio revogar a lei, mas do contrário, Jesus veio cumprir a lei. Ele traz 5 aplicações disso, completando o que foi dito aos antigos, sobre homicídio, sobre adultério, e finaliza sobre amor ao próximo. Quando Jesus finaliza, ele já dá um indício que vai vir depois no capítulo 6, que é acerca da hipocrisia religiosa. Jesus aqui ele bate na hipocrisia religiosa. O que é hipocrisia religiosa? Jesus aqui o tempo todo está mostrando que o pecado ele começa no pensamento antes de tudo. O pensamento do coração. Quando o coração, na cultura da época, não é só sentimento, não é hollywoodiano como a gente pensa. O coração ele envolve a mente também. Quando fala coração, entenda isso como seu eu interno, sua mente também. Não é só, eu tô sinto. Não, isso aí é uma cultura ocidental. O Hollywood espalhou esse negócio de coração, é só amor, sentimento. Não é isso. O coração tem 2 medicinas aqui. Não, o coração é sangue só, né? O coração não tem nada a ver com o pessoal fala aí. É só uma figura de linguagem. Pois é. Então, o coração, ele carrega essa esfera. E Jesus fala que o verdadeiro problema está no nosso coração. Ele está lá, o problema. E aí, com isso, o que acontece? A gente pode ser hipócrita. O que é um hipócrita? Hipócritas, no grego, é um ator, uma pessoa que interpreta um personagem, um papel. Ele interpreta a emoção que ela não tem no momento. O versículo que a gente tirou de Joel na frente, Deus fala de forma muito clara: olha, eu não quero que vocês rasguem suas vestes, eu quero que vocês rasguem seus corações. É isso que importa, não é o exterior, é o interior. O exterior sempre deve ser um reflexo daquilo que é o interior. Reflexo, isso é menos do que o que realmente é. Aquilo que aparenta é menor do que o que realmente é. Eu deixei uma frase para vocês semana passada que foi o seguinte: as pessoas sempre devem pensar de você menos do que você realmente é. A maioria das pessoas pensarem de você mais do que você é, está errado. Você está demonstrando ser algo que você não é. Claro que existe também um certo nível, né? Você não consegue controlar o quanto o outro te superestima, vamos dizer assim. Claro que não. Estou falando sobre as suas atitudes, ok? Então ele bate a hipocrisia religiosa. O judeu piedoso, o judeu religioso, né? Vamos pegar os dias de hoje. Para você ser um bom cristão, um cristão piedoso, falando isso aqui, é servo de Deus mesmo. Um cara que não falta em culto, um cara que lê a Bíblia, um cara que ora, tá? Não o jejum entre eles, o jejum, infelizmente, ele é muito negligenciado. Isso é um fato. Então, se fosse escolher 3 coisas, popularmente falando, que as pessoas consideram um bom cristão, seria isso. E Jesus vai nas 3 principais coisas da época, que era dar esmolas, oração e jejum, e bate nelas. Interessante que Jesus utiliza a expressão quando derem esmola, quando orarem, quando jejuarem. Não dê esmola assim, dê esmola desse jeito. Quando orar, não ora assim. Quando for jejuar, não jejua assim não, jejua desse jeito. Jesus rebate, fala, está errado, isso é hipocrisia. É assim que tem que ser a maneira correta de você jejuar, isso dá esmola de você orar. Jesus ensina o que é o correto. E aí a gente viu esmolas e pulou para o jejum, porque a oração do Pai Nosso em si é muito densa, muito rica. E a EBD semana passada atrasou um pouquinho, né? E por conta do café da manhã especial de tia França está indo embora. E aí eu achei melhor deixar para essa semana. Inclusive, na verdade, a oração dominical, ela realmente o ideal é que ela seja uma lição só para ela, porque é muita coisa. Parece sim que é muita coisa. Então vamos lá. Então Jesus, nesse contexto acerca da hipocrisia religiosa, ele vai bater na oração, que é um dos principais pilares, e talvez, muito provavelmente, das 3, o que nós, brasileiros do século XXI aqui, consideramos talvez a mais importante, a que a gente mais fala, e talvez a gente mais saiba coisas sobre ela, né? Será que a gente sabe mesmo? Tanto assim sobre oração quanto a gente pensa? Será que a gente sabe tanto assim sobre oração do Pai Nosso? Os caras oram na escola, né? Orar na escola não oram no Pai Nosso, né?
A Luceli ora o Pai Nosso ainda, toda aula, né? Ela faz isso também aí. Todo mundo na primeira aula. Na primeira aula, todo dia, todo mundo ora. Menos o Elvis não gosta. O Elvis, não? Então, o pessoal sabe de cor a oração do Pai Nosso. Normalmente, espera que saiba, porque você ora o tempo todo. Todo mundo já ouviu, ao menos uma vez na vida, a oração do Pai Nosso. Mas vamos lá. Jesus, ele fala o seguinte, versículos 5 ao 8. E quando orardes, porque Jesus espera que seus seguidores vão orar, ele está falando assim, se vocês não, vocês vão orar, mas quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Então Jesus usa um modelo nas 3, falando, quando vocês forem orar, não façam isso. Não façam isso. Não orem em pé. Não orem em pé. Pecado orar em pé. Pronto, entendi. Tá? Não interpretar. Não posso orar em pé. Só vou orar ajoelhado. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. O problema aqui era o que acontecia. Acontecia muitas orações públicas naquela época. E o problema aqui não está em orações públicas, como a gente faz. A gente teve uma oração aqui e teremos outra no final. Sempre peço quando eu preciso orar no final também. Então, o problema não está na oração pública. O problema está na tentação de querer parecer com os outros. Então, o que acontecia? O judeu ia orar em pé nas sinagogas, ele queria se destacar, ele queria chamar atenção para si. E aí usa aquelas palavras. Não estou falando que todo mundo que faz isso está realmente com essa intenção no coração. Mas eu digo para essa pessoa fazer uma autoanálise. Não é eu que vou olhar o que ela está fazendo e eu vou analisar, mas que ela faça essa análise. De que pessoas estão falando? Eita, eu vou ter que comprar o microfone, entendi. A pessoa que usa palavras bonitas demais e parece que a impressão que passa, algumas delas, é que a intenção é mais agradar os ouvintes do que a Deus. A oração é pública, mas é para Deus. Na oração pública a gente toma alguns cuidados. Por exemplo, eu não peço uma coisa pessoal demais, porque eu vou orar pela comunidade. Eu estou aqui reunido como um membro da Juventude Batista de São Luís do Norte, no Escola Bíblica dos Jovens. Então, tenho como foco um pensamento coletivo, grave isso. Quando a gente fala Pai Nosso, grave isso. Pensamento coletivo. Então, a oração pública ela tem esse caráter mais coletivo. Eu não falo coisas tão individuais. É claro que existem pedidos de oração. Mas Jesus não condena aqui em nenhum momento a oração pública. Inclusive, Jesus orou publicamente várias vezes. Depois eu passo os textos para vocês. A igreja que estive em Atos, você vai ver isso lá em Atos 1, Atos 3, Atos 4, ali diante, eles oravam publicamente. A oração pública não é um problema. O problema está no coração daquele que ora. O problema está que às vezes o Caleb ora nessa semana, e aí eu peço o João Felipe orar semana que vem, e o João Felipe, de certa forma, quer orar melhor que o Caleb. O problema está no dirigente do culto, que quer ter uma performance superior ao dirigente da semana passada. O problema está no professor de EBD, que quer dar aula melhor do que o outro. Não, esse não é o foco. Esse não é o foco. Você tem que ser melhor que você mesmo. Tem que buscar melhorar cada vez mais. Você quer tocar bem? Toca melhor do que você tocou ontem. O culto não é só performance, não, é para Deus, mas para o seu coração. Então, às vezes, a gente está mais preocupado em cantar melhor do que alguém, ou em orar, que é o foco do texto aqui, do que de fato em orar para Deus, em louvar a Deus, em dar aula, estudar e servir a Deus através disso. Então, é algo que temos que tomar muito cuidado. Lembre de todo o contexto aqui que Jesus fala acerca do coração, inclusive esmolas, porque a oração está incluso no meio, né? Das 3 hipocrisias religiosas, está no meio, ok? Vamos lá. Tu, porém, quando orares, então como a gente serve de orar então? Entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então beleza, então já entendi. Então para orar eu tenho que entrar no meu quarto e fechar a porta. Ou seja, se eu orar de porta aberta é pecado. Está na Bíblia. Quando você entrar, você tem que fechar a porta. Não, meu Deus do céu. Por isso que o Salmo do Monte é uma das passagens mais ricas e é uma das que tem mais heresia em cima. Porque tem coisas de fácil e simples entendimento e tem coisas que vão além do que o texto só diz. Né? Aí eu gosto de brincar que são as bem-aventuranças. Né? Para mim era 9, mas quando você estuda, você vê que é 8. E realmente é 8, cara. E dá pra você perceber isso. Quando você sabe ler, você percebe. Então, assim, a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Então, não, fechar a porta, obviamente não. Você pode orar de porta aberta, você está sozinho em casa. Você pode orar na sala. Orar em qualquer lugar, cara. Não precisa disso. Jesus aqui está criticando. Olha o versículo anterior. A importância do contexto. Jesus está criticando a oração hipócrita. A oração para aparecer para os outros. Se você quer aparecer para os outros, orou bonito demais. Estou falando assim, para feio também não. Orou bonito demais, para todo mundo ver. Então, nossa, olha que oração fervorosa, Marco Aurélio, meu Deus do céu.
ali ora bonito, pagamento, você já ganhou sua recompensa. Agora, quem ora em secreto, Deus recompensa em secreto. E esse é o foco aqui. Deus recompensa o que dá esmola em secreto. O que a sua mão direita faz, quer que você não saiba. E eu falei para vocês que Jesus ele é radical. Temos que pegar o Sermão do Monte sempre buscar a revelação mais radical possível, sem ser extremista, claro. Então Jesus aqui fala no sentido de nem você mesmo, se possível, saber o que você fez. O que você quer dar esmola. Isso é, não fica lembrando, fica toda hora pensando. Entende? Então, a sua oração também. O problema é a oração hipócrita. Você pode orar em qualquer lugar. Mas não ore para aparecer aos outros. Não ore para aparecer aos outros. Entendeu? Fala. O que significa então esse negócio de fechar a porta de orar em secreto, né? Orar em secreto, no sentido de não aparecer. Aí Jesus fala, ó, vai pro seu quarto, rapaz. Ora lá quietinho, fecha a porta para ninguém ver. Entende? Que às vezes a gente tem, fica tentado. Um exemplo. Suponha que nós estamos lá em casa no churrasco. Aí eu vou e, sei lá, tô orando todo dia, meio-dia, por exemplo. Aí deu meio-dia, ao invés de eu só sumir quietinho lá, aí eu pego, vou lá pra sala e começo a orar em voz alta. Senhor, isso, aquilo. Todo mundo vai, nossa, olha, veja como é religioso, como é espiritual. Mas a oração aqui, tá? Não, vamos até falar mais baixo, melhor. Qual é o propósito? O que eu entendo? O cara calado, eu orei calado, mas não saber, entende? Não estou falando você ficar orando escondido. Mas é porque a intenção do coração. Claro que não vai ter nenhum problema se, por exemplo, sei lá, alguém abre a porta e eu estou orando, me pegar orando, né? Não tem nenhum problema. Mas a ideia aqui é imediatamente posterior ao Jesus falou de como não orar para os outros, você ora para Deus. Você ora para Deus, tanto oração pública quanto oração privada. Então, Jesus fala, não faz isso não, para de ficar, ore em secreto, ok? A intenção da oração não é agradar os homens, ela é agradar a Deus, ok? Vamos lá, a gente entra no corpo da oração dominical. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tens necessidade antes que lhe o pensais. E só nesse texto aqui, a gente poderia ficar 30 minutos, mas não vamos, tá? Eu vou adiantar que não vamos. O que é uma vã repetição? Às vezes a gente fala tanto, né? De vã repetição, que a gente esquece que é vã repetição, não é repetição. Estou falando de academia, não. Vã repetição é repetição à toa, inútil, sem utilidade. Uma coisa vã é uma coisa que não serve. Não serve. Então, o que seria essa vã repetição? Porque não está escrito lá em Lucas, né? Aquela parábola que Jesus contou, que eu preciso insistir muito na oração, eu tenho que perseverar em oração, eu tenho que pedir a Deus, não está escrito isso na Bíblia. Jesus não falou isso. Jesus está se contradizendo aqui quando ele fala para mim não usar de vãs repetições, de um modo é vã repetição, não é repetição. Então uma coisa é orar todos os dias por uma causa, uma coisa é orar só 3 vezes por dia, lá, 6 da manhã, 9 da manhã, 12, os teus horários aí, 6 da noite, meia-noite, orar todos os dias por uma causa, até mais de um mesmo dia, é uma coisa. Outra coisa é usar vãs repetições, isso é, eu achar que existe um jogo de palavras específico que vai mudar a vontade de Deus. Ou pior ainda, o que os gentios faziam? Eles achavam que a quantidade de palavras que eles falavam era diretamente proporcional à bênção de Deus, ou como Deus iria ouvi-los. Jesus, na verdade, quando você compara com o ensino de Lucas, você vê que o que ele ensina é a persistência, não a vã repetição. É isso que Deus quer, que você insista. Você insista e persista na oração, persevera em oração, mas não você usa palavras vãs. Os gentios não fazem como os gentios. Qual que era o exemplo do gentio, aquele que não era judeu? Eles eram politeístas, criam vários deuses. E nessa de criar vários deuses, enquanto eles oravam, muito irônico esse texto. Sei que vocês estão pensando aí, sim, eu pensei nisso também. É irônico, né? Vãs repetições. Eles falavam de todos os deuses deles, porque eles pensavam que eles iam ser atendidos. E às vezes repetiam a mesma coisa, na mesma oração, toda hora, a mesma coisa. Cara, como se fosse aquele imperativo, falou, se mexe aí, vai, me ajuda aí, vai, bora, isso, aquilo. Fala, um exemplo, Senhor, eu quero um carro, não me dê um carro. Ah, Deus Anubis, mande um carro para mim. Zeus, eu preciso de um carro. Não, por favor. Se Zeus me atendeu, eu conto com você. Poseidon, é tipo isso. Não faça isso. Não faça isso. A boa repetição separada, ok? E eu acho muito irônico a oração do Pai Nosso está contida logo abaixo desse versículo que fala sobre vãs repetições, tendo em vista que ela é a oração mais repetida ao longo dos tempos. Mas
Não que eu discorde completamente disso. Por exemplo, orar o Pai Nosso na escola, no colégio que eu trabalho, que a oração do Pai Nosso também está na primeira e segunda aula, todos os dias. Isso é bom, graças a Deus, hein? Acho bom. É bom que divulga, fica popular, até quem não é cristão conhece a oração do Pai Nosso, de certa forma. E aí ela vai atender o propósito que ela tem. A oração do Pai Nosso é um modelo, ela é um modelo. Lembra da estrutura? Jesus fala, quando fizerem X, não faça da forma Y, faça da forma Z. Então aqui está dentro do Z. Jesus ainda está explicando como fazer. Aí então ele fala, ó, quando vocês orarem, entra no seu quarto, é secreto, não usem as repetições, e toma aí, pá, um modelo para vocês. Orem assim. E Jesus manda um modelo de oração. Então é chamado pelos teólogos de oração modelo. Eu não estou falando que você não pode orar o Pai Nosso, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Não estou falando de nada. É proibido orar o Pai Nosso, não. Pode orar o Pai Nosso. Eu estou falando que o Pai Nosso, ele tem que ser orado da forma correta. O que eu percebo, talvez você perceba isso na escola também, mas muitos dos alunos, as pessoas ali, não têm a devida reverência à oração do Pai Nosso. Eu admito, eu não oro o Pai Nosso todas as vezes. Não oro. 5 dias na semana, né? 4, porque segunda-feira eu não estou lá. 4 dias de semana, não oro o Pai Nosso todas as vezes. Eu baixo a cabeça e faço uma oração normal. Coloco o dia diante de Deus, para Deus para a aula já teve e peço para 5 que virão. Estou lá. Mas hora ou outra eu oro o Pai Nosso. Eu acho interessante orar o Pai Nosso. Legal. Mas não, Pai Nosso, estás no céu. Eu estou pensando, sei lá, no jogo daqui a pouco, né? Santificado, você não sabe o que você está falando, cara. Pelo amor de Deus. Está só repetindo. Tá? Isso é pior do que ficar cantando as músicas e repetindo a letra, cara. Pelo amor de Deus. Então não, isso é uma boa repetição. Você está falando para quê? São palavras ao vento, palavras vazias, que não servem para nada. A palavra que sobe vazia para o céu, vazia retorna para cá. Eu te garanto isso. Sobe vazia e volta vazia. Então não adianta orar por orar. Então você vai orar o Pai Nosso? Então pense nele. Pense após essa aula. Pense o que o Pai Nosso fala. E lembre-se, o objetivo do Pai Nosso é te ensinar a orar. É um modelo de oração. Oração modelo de Jesus, tá? Oração modelo. Não é uma oração para ser repetida, não. Né? Tem gente que reza não sei quantas Ave Maria e ora muitos Pai Nosso. Não, Jesus fala muito claramente, cara. Muito claramente. Então, discordo dos nossos irmãos católicos em relação a isso. Não concordo com as orações que eles fazem. Reza. A reza por si só é um repetitivo. Pegar a palavra de outro e ficar repetindo sem... É exatamente o que Jesus falou, cara. Os gentios faziam isso, achavam pelo mundo palavras serem ouvidos. E se ficasse repetindo palavras, um jogo místico de palavras, eles falavam isso, a oração de fulano é poderosa. Por exemplo, a oração de São Cipriano expulsa o demônio. Aí se o Joãozinho orar, ele pode expulsar o demônio, mas São Cipriano, aquele ali, se você pegar as palavras dele, e a grande santidade, meu parceiro, e a autoridade que Jesus fala, de se ligar no céu e dentro na terra também, e aí? Mas enfim, não use de vãs repetições. O propósito da oração modelo é ser um modelo, ok? Por isso que gosto de metafora, oração modelo de Jesus. Então Jesus vem então com a oração, versículo 8. E por que nós precisamos ficar repetindo? Porque Deus já sabe o que a gente vai pedir antes que a gente peça. E aí vem aquela pergunta, então por que eu tenho que orar? Deus já sabe. Por que eu tenho que orar? Primeiro, é mandamento, né? Primeiro é mandamento. Jesus mandou, orem. O próprio texto que fala, quando orarem, Jesus fala, vocês vão orar, mas quando orarem, não façam assim e façam assim. Estou mandando para você. Só você é mais expandido, você é alfabrado, você dizer. Então, você tem que orar porque Jesus mandou você orar, ok? Você tem que orar também, segundo, porque quando você ora, não é para mudar a vontade de Deus, principalmente mudar o seu coração, para que o seu coração esteja mais disposto a fazer a vontade de Deus, a cumprir o chamado, a fazer aquilo que Ele quer. E porque Deus quer que você coloque diante dele suas petições. Talvez não está disposto, realmente, vai cair. Disposto a fazer alguma coisa para você, mas você não pede. Ou quando pede, pede mal. Se você pedir da forma correta, Deus vai atender. Deus vai atender. Então, Jesus mesmo fala, vocês pedem, não recebem, pedem mal. Vocês pedem mal, não sabem pedir, não pedem como convém. Jesus ensina qual a maneira correta de pedir. Qual a maneira correta de pedir a Deus? Primeiro, é pedir alguma coisa que é segundo a vontade de Deus. Você não vai pedir para cair no meteoro na Rússia. Eles vão cair a terra, né? Não sei se você sabe, mas vão cair a terra. Enfim, não vai pedir para a Rússia pegar fogo e explodir. Some a... Não, você não vai fazer isso. Então, isso você sabe que você não está de Deus. O coração
que está dobrado segundo a vontade de Deus, vai fazer orações corretas, ok? Mas não vou ficar muito tempo nesse versículo não, porque temos que entrar na oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Hoje eu ouvi alguma vez na vida, todo mundo sabe de cor. A oração do Pai Nosso, ela é dividida em duas partes. Ela tem 6 petições, 6 pedidos. Talvez se você contar, você vai contar 7, ou talvez até 8, né? Mas não. É igual a bem-aventurança. São 6, tá? Não vou nem. São 6. Ela é dividida em duas partes. 3 petições iniciais e 3 petições finais. Ok? 3 petições iniciais e 3 petições finais. Então vamos lá. É Jesus. Então, portanto, quando vocês orarem, orem assim. Pai, parou. Pai, parou. A gente tem que entender que Jesus aqui, ele está em um contexto em que o judeu não tinha essa intimidade toda com Deus. O judeu, ele tinha aquele olhar de reverência, de santidade, de santo temor tão grande para Deus, que ele tinha, de certa forma, medo de se aproximar de Deus. Né? Ele tinha, de certa forma, medo. E o judeu, inclusive, não falava o nome de Deus em vão. Na verdade, eles eram tão ao pé da letra que eles preferiam pecar pela falta do que pelo excesso. Eles evitavam falar o nome de Deus. Eles evitavam o máximo possível. Quando Jesus chama Deus de Pai, ele demonstra intimidade. Isso era algo completamente novo na época. Talvez hoje, com as imensas canções que chamam Deus de você, a gente perdeu essa sensibilidade de que Deus é Pai, Deus é Senhor. Eu posso chamar Deus de você sim, porque Jesus fala Pai, né, e tal. Se puder trazer 2, por favor, que aí eu já preciso pegar uma coisa. Então, tá vendo? Eu posso chamar ele de você. Não, Jesus, ele está no outro extremo. Nós estamos aqui hoje. Então ele fala, não, você pode chamar ele de Pai. Ele é Pai. A gente conhece a teologia bíblica acerca disso. Nós somos feitos filhos de Deus, por causa do sangue de Cristo. Somos feitos filhos de Deus, somos salvos da ira de Deus. Aquela belíssima canção de Colossenses e suas linhas de amor fala sobre isso. Nós somos salvos da ira de Deus, agora somos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. Agora, filho de Deus é só quem é salvo. Só quem é salvo. Por isso que a gente se chama de irmãos. Porque se todos somos filhos de um mesmo pai, somos o quê? Irmãos. E às vezes até isso a gente banaliza. A gente fala irmão como se fosse só humano, né? Uma gíria. Irmão não é uma gíria. Tem teologia por trás do meu irmão. Você é meu irmão em Cristo. Porque nós somos filhos de Deus. Então existe essa relação de intimidade. E certamente, já Carson comenta sobre isso, certamente os discípulos ficaram muito felizes em saber que eles poderiam chegar a Deus dessa forma, chamando Deus de Pai. Que honra, que honra. Então saiba, Deus é seu Pai. Muito obrigado, Marco Aurélio. Muito para mim mesmo, com certeza. Não tem que pegar de novo, para nós viarem aqui. A mesa ficou longe. Deus é seu Pai. Não é só um amiguinho da escola, não. Inclusive, não vou nem entrar muito nisso, que eu não aprofundei na língua original, mas a palavra que está aqui, ela é uma palavra grega de intimidade, mas não intimidade tão assim, como se fosse um amiguinho, entende? Na verdade, é uma intimidade respeitosa, como você tem com seu pai, uma intimidade de respeito. Entende? Então Jesus nos ensina a chegar a Deus com o Pai, isso é com intimidade. Entendeu? Então, lembra do texto de Hebreus? Então agora, com ousadia, entra a presença de Deus. Mas é com ousadia e reverência. Porque naquela época, a reverência dele estava passada. Estava tranquilo. O que faltava era ousadia. Mas hoje, o que mais sobra é ousadia. E a reverência está escassa. A reverência está escassa. Então, entre com ousadia e com reverência. Então tá, Pai, vamos continuar. Pai nosso parou de novo. Pai não é só seu, não. É Pai nosso. Lembra que eu falei aquela hora? Senso de coletividade. Jesus é muito interessante que na oração modelo para os seus seguidores, Jesus primeiro fala, olha, Pai nosso, isso é, você está pensando no coletivo. Você não ora por você e para você, só pelos seus interesses, só pela sua vida. Pai nosso. Pai nosso. Jesus está numa oração que eu estou fazendo. Ele falou, meu Pai, é Pai nosso. Eu mesmo gosto muito de iniciar a oração com Senhor, nosso Deus e nosso Pai.
Nosso. Porque Deus é meu Senhor, por isso que Ele é meu Senhor, o Senhor da minha vida. Não é você não, é Senhor, nosso Deus. O Senhor é meu Deus, é Deus de nós todos aqui. E também é nosso Pai. Respeito, reverência e também ousadia e intimidade. Deus, Senhor e Pai. Ok? Eu gosto dessa ideia, mas claro, não pode ser algo só mecânico e repetitivo. Isso pode iniciar uma oração de diversas maneiras. Lembrando que é um modelo. Né? Você pode iniciar exatamente assim se você quiser. Pai nosso que estás no céu. Nenhum problema. Talvez a parte que mais devesse ser repetida do Pai Nosso seria essa. Isso aqui é a introdução do Pai Nosso, como se dizer. Isso aqui é antes de iniciar os pedidos. Primeiro, Jesus está chamando a atenção para com quem você está falando, cara. Ele é seu Pai. Mas não é só seu, é nosso. Pai Nosso. Então a oração traz um senso de coletividade. Antes dos seus pedidos, peça pelos outros também, tá? Então não pode ser egoísta, tá? Pai Nosso que estais nos céus. Outra coisa importantíssima. Para quem você está orando? É Deus, gente. É Deus. Talvez naquela época o pessoal que não tinha livre acesso, né? Tinha o véu do templo que separava, tinha sacerdotes intermediários para poder fazer a ligação homem-Deus. Talvez naquela época, né? O pessoal se sentia muito privilegiado ao saber que tinha esse livre acesso. Mas talvez nós, hoje em dia, não paramos para pensar nisso. Que é muito bom saber que, sei lá, enquanto eu estiver indo para o ginásio jogar bola, eu posso falar com Deus, cara. Então tem que pegar uns pombinhos ali, tem que pegar um boizinho ali, matar e falar, não, eu falo com Deus ali, a qualquer momento. A qualquer momento. Isso é muito bom. Mas parece que a gente perde a sensibilidade, perde a importância, o senso de importância disso. Por ser algo tão fácil. Porque parece que a gente dá mais valor às coisas quando a gente sente falta delas. Então, o sentir falta de estar presente de Deus no qualquer momento, né? De falar com Ele no qualquer momento, trazia isso para eles. Aí nós hoje, como temos livre acesso, parece que não fazemos bom uso desse livre acesso. Ok? Mas sabe, Ele está nos céus, Ele é Deus. Então sabe com quem eu estou falando. Agora vamos entrar nos 6 pedidos, nas 6 petições de Jesus. Vamos lá. Primeira petição. Primeiro pedido. Pai nosso que estás no céu. Então, Pai, intimidade, nosso, que está lá no céu. Santificado seja o vosso nome. Isso é um pedido de santidade. O foco, o propósito que é santidade. Esse é o objetivo. Santificado seja o teu nome. Deus não é santo? O nome de Deus não é santo? Sim, o nome de Deus é santo. Mas aqui, Jesus está falando, olha, você tem que pedir, antes de tudo, você quer pedir um emprego novo, quer pedir um aumento, quer pedir um relacionamento saudável, quer pedir um monte de coisa, né? Quer pedir melhoria de vida. Não, primeiro, com quem você está falando? Nosso Pai, que está no céu, que é Deus. E primeira coisa, que o seu nome, Senhor, seja santificado. Os 3 primeiros pedidos são direcionados a Deus, completamente. E não começa ainda nada na sua vida. Essa é a nossa modelo de Jesus. O 4º pedido para frente, que você pede por você mesmo, que é o pessoal. Então, primeiro, santificado seja o seu nome. Isso é um pedido de santidade. Como assim santidade? Eu quero que o nome de Deus seja santo, o nome de Deus. Lembrando que o judeu, como eu disse, eles evitavam até mesmo falar o nome de Deus. Nós hoje em dia temos banalizado o nome de Deus. O próprio nome, Deus, ele deve evocar santidade. Desde se você escreve o nome de Deus em alguma folha de papel, ou desde que você fale o nome de Deus, ele deve evocar a santidade. Agora, hoje em dia, infelizmente, as pessoas têm utilizado o nome de Deus de forma tão banal, de forma vã e repetitiva, inclusive utilizam o nome de Deus para xingar. O nome de Deus está sendo utilizado para xingamentos, e isso virou algo comum. Sim, meu Deus, você está falando realmente de Deus? Desse Deus nosso que está lá no céu, que é seu Pai, seu Senhor, seu Salvador? Você está falando realmente dele? Ou é uma força de expressão que poderia ser facilmente substituída por um palavrão? Como, por exemplo, cabeça de água. Poderia? É xingamento. Você está usando Deus para xingar.
E eu não estou falando você não, eu me incluo nessa também, isso é algo cultural, que temos que estar errado. Está errado. Inclusive, essa semana, né, parece que só 2 semanas atrás, mas essa semana ainda, eu só tenho meu Deus. Na hora eu não sei, perdão. A gente está habituado, está errado, está errado. Santificado seja o seu nome, teu nome é santo, é sagrado. Não que eu tenho que ficar poupando o nome de Deus, igual o Deus fazia de forma extrema. Mas quando eu falar o nome de Deus, Senhor, Jesus Cristo, eu estou falando de Deus, eu tenho que falar de forma sagrada, com respeito, com reverência. Eu não uso o nome de Deus em coisas pífias, coisas imorais, e nem para xingar. Não é força de expressão. Sabe qual é o problema do evangélico? É que o evangélico gosta de zoar o outro evangélico quando ele solta a força de expressão chamada Nossa Senhora. Aí o evangélico vira e fala assim: nossa não, minha não, só sua. Mas quando o outro evangélico fala meu Deus, em um contexto, não tem problema, não tem problema. O problema é falar Nossa Senhora. Está errado. Santificado seja o teu nome é santo, o nome de Deus é santo. E esse pedido é o quê? Eu quero que o teu nome seja santo em minha vida. E como que o nome de Deus vai ser santo em sua vida? Buscando santidade. A primeira coisa na oração do Pai Nosso é pedir santidade. É interessante que ela começa assim e ela termina, entre aspas, assim também. Vocês vão ver isso no 6º pedido. Ela começa e termina. Não é um incluso aqui, tá? Mas se parece. Ela começa e termina assim, ok? Então peça isso a Deus. Peça isso, que o nome de Deus seja santo, sagrado. Às vezes a gente defende uma pessoa que a gente gosta. Às vezes você não suporta que alguém fale mal de um amigo seu. Mas se a pessoa falar o nome de Deus, estiver zombando do nome de Deus, aí sim, aí você... Às vezes, se alguém falar mal da igreja batista, você defende com unhas e dentes. Não, a igreja batista não é assim não. Lá nós não tem profeta mirim não. Nós não vende óleo da unção não. Lá é Bíblia, graças a Deus. Somos missionários. Onde chega um batista, chega um missionário. Temos liberdade, né, de interpretação teológica em alguns pontos. Lá não é desse jeito não, lá é muito bom. Mas quando fala o nome de Jesus Cristo, seu Salvador, você não defende. Você defende mais a placa da sua igreja, sua denominação, sua doutrina, mais você mesmo, mais algum parente próximo, mais a escola que você estuda, a sua instituição, mais o seu curso, do que o nome de Deus. Já parou para pensar nisso? Senhor, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Não é para ser usado em brincadeirinha não, gente, pelo amor de Deus. Outra expressão também, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Aí a gente vê uma coisa horrenda. Meu Deus, pelo amor de Deus. Olha, pelo amor de Deus. É pelo amor de Deus, nós não levamos o nome de Deus em vão. É pelo amor dele mesmo, que eu amo ele. Por que eu amo ele? Ok? Segunda petição. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Então Jesus aqui ele fala, ó, Senhor, que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Como assim venha o teu reino? Como assim que venha o reino de Deus? Isso aqui é uma oração sobre salvação. Tá? Salvação. Mano, pelo amor de Deus. Tá fazendo um malabarismo teológico nesse negócio. Não é salvação, não tá errado esse negócio. Salvação. Como assim venha o teu reino? Tem vários debates acerca do que pode ser esse venha ao teu reino. O que poderia ser? Será que Jesus está se referindo a um reino futuro, né? Eu tenho que pedir o reino dele, que o reino dele venha, né? Quando Jesus voltar, o João Felipe fez a chamada. Ah, tá ali, na sua batinha? Ei, cara. Então. Ah, tá, tem aí. Então vem o teu reino ao quê? É do reino futuro? Ou é. Ah, tá dentro de chamada. Ou é porque eu quero agora viver o reino de Deus. Como assim? E o que é o reino de Deus, né? Vem o teu reino. Que reino é esse? Gente, que reino é esse? A gente troca o nome do reino, de fato, por uma palavrinha que talvez é ensinado nas crianças, desde ser criança, e também o que é mais fácil explicar para um descrente. A gente troca por céu às vezes, a gente chama de céu. Ah, eu vou pro céu. Não vamos pro céu não, tá? Nós vamos, o novo céu é a nova terra, a gente vai morar aqui na terra. Nós vamos ter uma terra transformada. Mas enfim, eu sei que é mais fácil falar céu
né? Para um descrente, tudo bem, porque você é uma criança, você não vai explicar a teologia então com uma criança, você fala céu, tu vai pro céu, é isso aí, beleza, assistir da salinha, tá aí. Então, vou pro céu, beleza. Então, venha o teu reino, eu quero que o reino de Deus venha. Venha, que o reino de Deus venha. Como assim que o reino de Deus venha? O reino de Deus venha, como assim? Quando o reino de Deus vem, quando o evangelho foi pegar a toda criatura. Então, quando você quer, prega, você canta, você fala, você ora, você deseja que o reino de Deus venha à terra, o seu desejo é salvação. Isso é, que o evangelho seja pregado a toda criatura. Ok? Não vou entrar muito nos debates que existem nesse texto, vamos falar logo só aquela que é aqui no que é a linha que nós temos está curto. O que significa esse texto? Literalmente, pedir por salvação. Pedir por salvação, que o reino de Deus venha. Por quê? O reino de Deus futuro só vem quando o evangelho for pregado a toda criatura. E o objetivo aqui também é que, de certa forma, nós, enquanto cristãos, experimentemos um pouquinho, uma parcela mínima, ínfima, daquilo que será o reino vindouro. Porque em Cristo, na nossa comunhão, não é tão bom, né, Caleb? A gente ama o final de semana. Não é tão bom esse final de semana, eu gosto demais, eu amo. É a melhor rotina da minha vida. Eu nunca tive uma semana tão incrível quanto esse de agora. Amo. 2 dias de final de semana. Sábado, culto de jovens, vai ter um descanso sempre pela manhã. Depois a gente tem escola bíblica aqui nesse momento. Depois tem um futebol. É um momento em família. Você dá um cochilo, rola de novo também. Culto à noite. Pós-culto. É uma maravilha. Agora pensa, no céu vai ser muito melhor que isso. Mas nem compara. Isso. Então, o reino de Deus, de certa forma, ele tem que vir nesse sentido também. De a gente, como é mostrar o reino de Deus. É Pai nosso, senso coletivo nosso. Ok? E também salvação. Não adianta nada você falar, Senhor, vem no teu reino. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor venha. Se você não quer que Jesus venha de fato, será que você de fato quer que venha o reino de Jesus? Será? Ou será que quando a gente ora, assim, a gente não quer que ele volte até que eu termine a faculdade? Eu não quero que Jesus volte, eu não quero que o reino dele venha, até que eu esteja bem financeiramente, até que eu desfrute do meu casamento, até que eu desfrute de algumas coisas que esse mundo tem a oferecer, até eu ver meu time ser campeão. Não volte até eu ver o Brasil ser hexa, se é que a gente vai ver, tomara que sim, né? Então, não, está errado, está errado. Será que o seu coração realmente quer que Jesus volte? Ou você quer realizar algumas coisas antes, você tem uma tabelinha? Eu fico muito triste, sempre fiquei triste, mas fico mais ainda hoje em dia, com memes nesse sentido. De casei e tal, vou ter um lua de mel, aí Jesus voltou, aí você, não, meu Deus do céu, Jesus voltou, você é crente, está feliz, troca trombeta, não existe nada melhor do que a volta de Jesus, meu parceiro, nada melhor. O nosso desejo é que ele voltasse agora, no meio dessa aula. Você terminar isso aqui, não, Jesus voltou, nada mais importa, ele está aqui, o reino chegou, bora lá. Para que falar essas coisas, estudar sobre isso, a gente vai ver ele, vamos ver com ele para sempre, entendeu? Para que ficar nas sombras, se ele veio, para que ficar no monte de tipo, se o tipo está aqui, então, queira que Jesus deseje de fato, faça uma oração sincera. Senhor, vem no teu reino, isso é, ore pela salvação dos outros. Não somente ore, mas trabalhe por isso. Trabalhe por isso. Fala por isso. Só acho que o verdadeiro salvo ele anseia pela vida de Cristo. O verdadeiro salvo anseia pela vida de Cristo. Cara, Francis 25. Corretíssimo. Quem é salvo anseia pela vida de Cristo. Ele não tem uma checklist de coisas para cumprir antes que Jesus volte. Não. Ele quer que Jesus volte a qualquer momento. Quanto antes, melhor. Entendendo que não é como os crentes da igreja de Tessalônica. Eu não vou deixar de trabalhar, não vou parar de estudar e ficar num monte esperando Jesus voltar. Dia após dia, eu vou seguir minha rotina, mas desejando que ele volte, apressando a sua vida, ok? Terceiro pedido. O terceiro, são só 3, tá? Uma coisa interessante que eu preciso falar também. Tem várias propostas de estruturas do Pai Nosso. Eu não sei como está na sua Bíblia, né? Na área, está em mais de 10 versos. Mas a proposta mais tradicional é uma proposta em 10 versos, tá? Interessante que a gente tem 10 mandamentos, né? Mas não tem nada a ver não, tá? Isso é só analogia, não tem nada a ver não. Então, em 10 versos. Primeiro verso, Pai Nosso que estás no céu. Segundo verso, santificado seja o vosso nome. Terceiro verso, venha o teu reino. Aí vem o quarto verso, seja feita a tua vontade. Quinto verso, assim na terra como no céu. Esse quarto e quinto versos é uma coisa só, é um pedido só, é o mesmo pedido. Você pode reparar na sua Bíblia
que as petições são separadas por ponto e vírgula. Você notou aí? Tem ponto e vírgula? Mas não tem ponto e vírgula entre esses dois versos. Separou? Tem uma vírgula? A sua Bíblia está assim? Assim na terra como no céu, sem vírgula, tudo direto. Exatamente, porque é o mesmo pedido. Mas se eu perguntar para vocês, quantos pedidos tem aí? Talvez você falaria que só nessa primeira parte tem 4, né? Mas não, então vem o teu reino. Então, o seja feita a tua vontade e o assim na terra como no céu é um pedido só, é o mesmo pedido. Esse aqui é o terceiro pedido, a terceira petição da oração modelo. Ainda não entramos em pedidos pessoais. Ó, não pedi nada na minha vida ainda. Primeira coisa, o seu nome é santo, Senhor. Segundo, salvação. O seu nome é santo, ele tem que ser espalhado. Eu quero que o seu reino venha, né? Então, e agora eu quero servir a vontade de Deus em minha vida. Antes de pedir minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero que assim na terra, que assim como é no céu, que seja aqui na terra também. Né? Assim na terra como no céu. Eu quero, do jeito que é aí, eu quero ser. O que será que Jesus quis dizer com isso? Como assim? Esse é o terceiro ponto. E esse é o terceiro ponto. Terceira petição. Os dois juntos é a terceira petição. Como assim? Assim na terra como no céu. E aí tem várias possibilidades aqui também. Será que Jesus, por exemplo, será que ele está se referindo a que eu desejo que da mesma forma que é no céu seja aqui na terra? Ou será que eu peça, assim como falou bem o teu reino, né? Que como será futuramente, que seja assim agora também? O que será que Jesus quis dizer quando ele fala isso? Assim na terra como no céu. Irmãos, somos irmãos, filhos de Deus, graças a Deus por isso. Esse terceiro pedido é um pedido sobre obediência. Obediência. Seja feita a sua vontade. Deus sempre faz a vontade dele. Por que eu tenho que pedir isso para ele? O nome dele não é santo? Por que eu tenho que pedir o nome dele santificado? Porque eu preciso santificar o nome dele na minha vida. Me santificando. Nas esferas, como os exemplos que eu dei para vocês. Pai, por que eu tenho que pedir para que Deus faça a vontade dele? Ele não é soberano? Ele não faz toda a sua vontade sempre? Desde os primórdios? Antes de eu nascer, por que eu, ser imortal, tenho que pedir para que Deus... Porque é eu que tenho que fazer a vontade de Deus. Na minha vida, é eu que tenho que fazer. É você que precisa. Você precisa fazer a vontade de Deus. Então você deseja ser obediente. Senhor, me ajude a ser obediente. Para obedecer o Senhor. A sua vontade está acima da minha. A sua vontade está acima da vontade do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos filhos, de todo mundo. A sua vontade está acima da vontade do meu patrão. A sua vontade é o que importa. A vontade de Deus em primeiro lugar. Se a vontade de Deus for feita, aí sim seremos na terra como no céu. Aí sim. Porque no céu quem manda é Deus. Deus fala, os anjos obedecem. Aí sim. E também tem um sentido de certa forma, como eu falei para vocês, nós enquanto cristãos, desfrutarmos do pedacinho do céu, né? De como será a nova vida, do reino de Deus. De mostrar para o mundo como é. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo o tempo todo, que a gente joga bola depois aqui. Eu gosto muito desse horário. Então a gente tem que mostrar que o nosso horário é diferente. É um horário de cristão. E é nos mínimos detalhes. Esse povo não xinga. Né? Esse povo tem mais paciência que o normal. Que o futebol estressa muito às vezes, né? É difícil, a gente luta. Aqui, a gente luta muito. Esse povo é honesto demais. A bola bate nele, sai, ele acusa, não precisa nem falar, ele mesmo fala. Não, a bola pegou em mim. Pegou em mim. Ou às vezes a bola saiu e fala, não saiu aqui. Uma coisa é você errar. Às vezes você acha que não saiu, mas ela saiu. Outra coisa é você roubar. Você sabe que ela saiu. Fala, não saiu. Então é roubar e errar são coisas diferentes. Então até é nos pequenos detalhes. É no jeito de conversar. É nas palavras, como o pastor deu a lição para a gente ontem no culto de jovens, palavras edificantes. Palavras edificantes. Falar o nome de Deus de forma vã. Mas, Senhor, graças a Deus está chovendo. Obrigado a Deus pela chuva que faz sobre a terra. É nos mínimos detalhes, é no jeito de tratar as pessoas. No sorriso no rosto, cumprimentar. Na simpatia. Perguntar como é que faz a semana. O olho no olho. Tudo isso a gente tem que mostrar que a gente é diferente. Mostrar um pedacinho do seu rapaz, esse negócio é bom. Isso por si só atrai as pessoas para perto. Ok? Quarto ponto, então. Aqui a gente finaliza a primeira sessão. Vou deixar separado aqui.
Bom que eu faço tópicos de modo que quem veio na aula entende, né? Quem não veio na aula não tem problema. Igual que estava aqui. Então, tá, a gente tem a primeira parte. Segunda parte, agora sim, vem a segunda parte. Quarto pedido da oração modelo de Jesus. Agora o objetivo, se agora a gente pede por nós. Aí o primeiro pedido é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é, o quarto pedido da oração modelo é sobre providência. Providência. Então peço providência ao Senhor. Providência. Senhor, não deixe faltar comida. Talvez nós, brasileiros do século XXI, classe média, né? Vamos pegar a classe média ali, a gente talvez não entenda a importância disso ali na época. Na época o pessoal trabalhava e ganhava um denário. O denário, a inflação era alta também, tá? O denário na época, ele praticamente comprava a comida do dia para a pessoa e para a família. Já pensou? O dia que você não trabalhar, você não come. Se você ficar doente, tem atestado? Não, chefe. Você acha que tinha código civil, né? Não. Já era. Direito de trabalhador, direito trabalhista? Não, não tinha, né? Então não tinha. Então fazer o quê? Não tem atestado, não. Rodou. Não vai comer. Não vai comer. A não ser que alguém te ajude. Então, ó, a pessoa trabalhava pelo pão dia após dia. Essa palavra grega, tem muitos teóricos comentando sobre ela, disseram que ela tem um sentido de o pão que está por vir. Isso é, se eu orei de manhã, estou pedindo para o pão da noite. Se eu orei à noite, estou pedindo para o pão de amanhã. É nesse sentido, pensando no futuro. Pensando, o pão nosso, tipo assim, eu comi hoje e amanhã. Então, não deixe faltar o pão de amanhã, Senhor. O pão, até hoje, na cultura brasileira, o pão é comida essencial, né? Lá nas salas dos professores, meu trabalho lá, tem uma baciona de pão lá à vontade. Eu como pão à vontade, meu amigo. Não acaba não, acabou de desperdiçando. Então pão é essencial. Muitas pessoas têm a rotina, o costume de comer pão todo dia. A gente come todo dia pão. Pão é bom, pão é legal. Mas na época era mais ainda. O pão era como se fosse o arroz, vamos assim dizer. Era a comida principal da época, era o pão. Então que não falte o arroz com feijão. Né? Se a gente traduzir assim, né? Então que não falte a comida. Não me deixe passar fome, Senhor. Providencie comida para mim. Não deixe passar fome. Às vezes pede tantas coisas, esquece disso. De agradecer pelo alimento. Eu tenho que me obrigado por aquele alimento. Não deixe faltar, não. Não deixe faltar pão. Talvez a gente se lembre de orar e agradecer pela comida. Pedir que ela não falte só antes de comer, talvez. Né? Não, sempre. É sempre. O primeiro pedido pessoal, a ordem importa. Eu coloco aqui o primeiro pedido pessoal é providência. Providencie na minha vida, que não falte o alimento na minha vida. Que não falte o alimento na minha vida. Eu gosto de lembrar aquele salmo, aquele provérbio de Salomão, que ele fala o seguinte: Senhor, que eu não tenha de muito, que eu não tenha demais ao ponto de me esquecer de ti, e nem que eu tenha pouco ao ponto de passar fome e ter que pedir para os outros. Eu parafraseei, tá? A versão do Lohan aqui de hoje. Não está escrito literalmente assim, não. Parafraseei. Então, se você encontrar, você pode ler para a gente. Eu Felipe, você não fala. Então, é isso. É sobre equilíbrio. Você achou? Tá ligeiro? Pode ler, então, por favor. Duas coisas, Provérbios 37. Por isso você sabe. Duas coisas te peço. Não as ninguém antes que eu morra. Afaste de minha falsidade a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me faz for necessário, para não suceder que, estando farto, te negue e diga que há um Senhor. Ou que empobrecido venha furtar e profana o nome de Deus. Equilíbrio, providência. Não me dê mais que eu preciso para me esquecer de ti, porque a tendência nós vamos falar sobre isso, as riquezas, tá? Vamos chegar nesse tópico. É o próximo, inclusive. Quem leu Mateus 6 vai falar sobre as riquezas. O dinheiro não é o problema, não é o amor ao dinheiro. Vamos falar sobre isso semana que vem, tá? Então, se eu tenho dinheiro demais, pão demais, providência demais, eu tenho a tendência de me esquecer de Deus. Não preciso de Deus, porque eu tenho demais. Essa oração, ela também é para você que tem demais. Ela é para você que tem demais. Você tem demais. Peça providência a Deus. E quem tem de menos? Esse está mais tendencioso a pedir, né? Porque tem de menos, está precisando. Mas, Senhor, não me deixe faltar o pão quando eu precisar furtar. Né? Claro que furtar é pecado. Você não é um mago, você furtar. E não pode, Senhor, pelo amor de Deus, não furtarás. Não furtarás. É 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos. Então,
Não, fala, Essa providência e não faltar o pão já aponta também pro jejum. O tanto dependemos de Deus, né, cara? Exatamente. Você vê, Jesus coloca ali propositalmente. Ó, se você não comer, já era. Da mesma forma, precisamos do pão diariamente, precisamos de Deus diariamente. E tanto que o jejum e depois, né, da oração. Então, o quarto ponto é essa providência. Peça a Deus pão, peça a Deus providência, agradeça e peça providência. Faça essa oração conforme o Salomão, não é Salomão, é capítulo 30, não é Salomão, então. É de quem é? Ele quer Azar? Agur, será? Agur? O codinome é Agur. Faça a oração conforme Agur. É só pra falar, esse texto aqui você trouxe numa aula, acho que uns 6 anos atrás, eu lembrei dele. Caraca, tá preula, 6 anos atrás, uma hora tá boa. Quinta petição, senão o Pai Nosso vai ficar mais de boa, ficar 2 horas fácil nele. Vamos lá, quinta petição. Qual é o quinto pedido então? Então, o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Vamos lá, que são 5 versículos. Né? Foi 5 linhas, né? Lá em cima. É 5 linhas aqui também. Então, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Faltam 2 linhas para o último pedido, né? Beleza. Então, o quinto pedido, talvez seja o mais fácil de você perceber, o mais óbvio, além do pão, obviamente, né? Talvez você não para pensar no que implica, porque o óbvio precisa ser dito e às vezes o óbvio faz com que a gente atropele. O achar que você sabe faz você não saber. Achar que sabe te mantém na ignorância, porque você acha que sabe. Então, o que eu sei, eu vou estudar, eu sei. Então, o pão nosso é, beleza, é de comida, tá, próximo. Então, talvez o termo mais explícito aí é o perdão. Perdão. Tá? Perdão. Então, o quinto pedido é sobre perdão. Me perdoa. Eu me lembro uma vez que um pastor, no período que a gente fosse sem pastor, né? Que vinha direto, um pastor pregar aqui, então não lembro qual pastor que foram vários nessa época. Ele pregou sobre a oração. E eu lembro que ele mudou a forma que eu orava. Ele falou, antes de chegar e pedir alguma coisa para Deus, primeiro você deve pedir perdão dos seus pecados para Deus. E assim, eu entendi o que ele quis dizer e achei interessante. Mas na oração modelo, Jesus pede comida antes de pedir perdão. E aí? O negócio é aqui, ó. O que ele estava querendo dizer é isso aqui, ó. Antes de eu pedir o pão, eu sei com o que eu estou falando, santidade. Tá? Santidade. Inclusive, aquela prática muito boa, né, que existe principalmente em algumas igrejas, na Batista não tem. Aqui, inclusive, tinha, há muitos anos atrás, quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, estou falando de 13, 15 anos atrás, a prática de orar ao entrar no templo. Você pode ver que alguns senhores mais de idade não faz isso, tipo, eu sei que ela faz sim. Na quarta-feira é mais comum você ver isso, né? Vocês vêm na quarta-feira direto aqui, eu estou lá sul. Vocês veem. Então a pessoa faz o quê? Ela chega e ora. O pastor Naldo, né? Um dos carequinhas, o pastor Naldo ele fala sobre isso, que é importante primeiro você chegar. E aí você pede perdão dos seus pecados para oferecer seu culto de uma forma melhor. Então chegar e se colocar diante de Deus, se derramar, pedir perdão. Ele fala em relação ao culto, não na oração específica, entende? E essa forma de se chegar a Deus eu acho válido. Acho muito válido isso, se chegar a Deus pedindo perdão. Essa prática que eu acho muito boa, a gente se perdeu muito nessa prática de chegar de joelhos. Né? A gente tem oração silenciosa, que eu gosto muito também. Né? Você termina o culto ali, beleza, faz oração silenciosa agora. No culto a gente tem orações mais voltadas àquilo que é mais público ali, né? Da igreja como um todo, algum irmão aqui, outro ali. Na oração silenciosa, uma oração um pouco mais pessoal. Gosto de assim fazer, uma oração um pouco mais pessoal. Mas essa oração inicial ela é importante. Então, o pedido aqui é só perdão. Senhor, me perdoa, mas calma aí, meu amigo. Que esse perdão não é qualquer perdão. Me perdoa assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Lá em Mateus 18, versículos 23 ao 35, tem a parábola do servo. Servo não, qual é o nome, gente? É aquela parábola que o cara deve um dinheiro pro outro. Muito dinheiro. Aí ele não consegue pagar. Aí o cara fala, não, fique tranquilo, sua dívida está perdoada. Você não consegue pagar, mas eu perdoo sua dívida. Aí esse cara que foi perdoado vai embora feliz da vida. Vou colocar em termos de valores, tá? Eu não lembro como é que tá lá. Ele foi perdoado de R$1 milhão. Nossa, pensou, você é R$1 milhão.
cara perdoa sua dívida de R$1 milhão. Você fica feliz aqui, né? Poxa, R$1 milhão. Eu não ia pagar isso aqui nunca, eu não consigo pagar. Tá perdoado, uma dívida que eu não pago. Eu não consigo pagar R$1 milhão agora. Você consegue? Eu não consigo. Então não paga R$1 milhão, não. R$1 milhão tá muita coisa. Tá fora do orçamento de R$1 milhão. Não paga. Então, beleza. Aí o cara foi, encontrou um outro cara que devia R$100 pra ele. R$100. Aí ele cobrou os R$100 pro cara. Não, por 1.000, 100 tá pouco. R$1.000. Devia R$1.000 pro cara. E aí, esse cara pegou no colarinho dele e falou: rapaz, você vai pagar o que me deve. E quase falou descer o cacete nele. E aí depois o outro cara que perdeu a dívida de R$1 milhão ficou sabendo. Falou: rapaz, eu te perdi uma dívida muito maior do que essa. Você não pode perdoar, perdeu uma dívida de R$1 milhão, você não pode perdoar uma dívida de R$1.000. Então por causa disso agora, você vai pagar o que você me deve. Pagar o que deve, era ser preso, já falamos sobre isso, era ser preso. Jesus falou: você vai ficar lá até pagar o último centavo. Você era preso até pagar o que você deve, até pagar o que você deve de fato. Então o tempo era proporcional à sua dívida. Ou seja, o cara ia ficar preso para sempre. Essa é a ideia. Inferno eterno, sim, então a teologia de inferno eterno aqui sim. Por quê? Porque a dívida era tão grande que não dava para pagar, né? Que ia demorar a vida toda para pagar. Só que uma hora acabaria, obviamente, mas não a nossa dívida para com Deus, porque a nossa dívida é eterna, porque eu ofendi um Deus que é eterno. Toda ofensa que eu faço diante de Deus é algo que eu não posso pagar, pelo grau de importância de Deus. É uma dívida eterna, que eu não consigo pagar. Uma coisa interessante, dívida, as versões que colocam dívidas, parabéns, tá? Perdoa minhas dívidas, meus parabéns para as versões que colocam dívidas. Que a palavra no original dele significa dívidas mesmo. Pecados o tempo todo eram associados a dívidas. Dívida. Inclusive nessa parábola eu acabei de falar para você, no 18. Lá o pecado está associado a dívida. Nessa parábola, você é o cara que tem a dívida de R$1 milhão perdoada. Você é o cara. E a maior das ofensas, que é uma ofensa ao Deus infinito, foi perdoada na sua vida. Você foi perdoado por Deus. Você não pode perdoar uma ofensa de uma pessoa que é ínfima. O que é R$1.000 perto de R$1 milhão? Entende? Não é nada. E é isso. Quando eu comparo a ofensa que Deus me perdoou, e Ele me perdoa, do pecado contra Ele, todas as outras ofensas contra mim se tornam ínfimas. Todas são menores. Então não há por que não perdoar. Por isso Jesus coloca essa responsabilidade. Olha, é perdoar como eu perdoo quem tem me ofendido. Você consegue fazer essa oração? Ou será que se você fizer essa oração, você estará se enganando? Está mentindo para você mesmo? Você consegue falar: Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo os outros. Eu não sou rancoroso, não paro de oração. Me perdoa do jeito que eu perdoo os outros. Da mesma forma que eu perdoo as dívidas. Eu tinha uma bronca, eu gosto de dívida, eu não falo pecado, não é dívida, é a melhor tradução. Dívida. Dívidas. Do jeito que eu perdoo a dívida dos outros, perdoa minha, não é dívida financeira, não. É ofensas, ok? Então, perdão. Porque você já foi perdoado por Deus. Sua dívida já foi perdoada. Tá? Então, Senhor, me perdoa. Da mesma forma que eu perdoo os outros. Nós vamos para a sexta e última. Que só ela, lá no mínimo, vem agora na exposição fácil. Talvez a mais complicada de entender. Estranha, né? Tá muito estranho. Então, perdoa as minhas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, né? E não nos deixeis cair em tentação. Quarta linha, né? Mas livrai-nos do mal. Amém. Finaliza. Então, mas livrai-nos do mal. Como assim? Não me deixe cair em tentação. Ou ainda, em outras versões, não nos induza a tentação. Porque eu aprendi que tentação é uma coisa, provação é outra. Qual é a diferença? Provação é o que Deus fez com Jó. Deus prova Jó. Prova, você é provado, passa por um teste. É Deus que manda a provação. A tentação não, é bíblico, isso é do maligno. Quem te tenta é o diabo e seus anjos, é o demônios. Que nem naquele filme que a gente assistiu, né? Como é que é o nome? Oficina do Diabo. Aqui não é o Delay. Quem te tenta são os demônios. Deus não tenta ninguém. Está escrito, sabe? Literalmente, sabe? Eu estou falando, está escrito, Deus não tenta ninguém. Não tenta. Como que está na oração modelo de Jesus esse negócio de Senhor, não me induz a tentação? Como assim? Não me induzir a tentação. Aqui, Jesus ele faz uso de uma figura de linguagem. Ela chama liteto. O que essa figura de linguagem faz? Você usa uma negação para confirmar uma coisa.
Como assim? Como assim eu uso uma negação para confirmar uma coisa? Exemplo. Eu vi isso que fala assim, Marco Aurélio não é bobo, não é bobo, não bobo. O que significa não bobo? Esperto. Não bobo, esperto. Eu chego e falo, João Felipe não feio, hein? Não é feio não. Não feio significa o quê? Bonito. E mais diante de Deus, não tem como, né, João? Tem que ser, né? Então, e é isso que significa. Então, quando fala, não nos induza, não é Deus que te leva à tentação. Ele não te leva. Aqui o 6 pedido é para livramento, tá? Livramento. Você pede por livramento. Senhor. Eu não quero cair em tentação. Deus não. Ninguém tenta. Mas eu sou fraco. Eu posso cair em tentação. Então, não me deixe. Isso é, me dê força. Me ajude na minha caminhada. Porque às vezes sozinho eu caio, eu não vigio. Me ajuda na minha caminhada. Eu preciso do Senhor. Me livra do mal. Né? Talvez esse outro verso deixe um pouco mais claro o que Jesus quis dizer nessa parte do não deixar cair em tentação. Mas o contrário, faz o que? Me livra do mal, o máximo possível, entendendo que eu vou passar por provações, mas a tentação não. Por quê? Porque somos tentados segundo as nossas cobiças. É bíblico isso. Você é tentado segundo os seus desejos. Quanto mais você alimenta o pecado, mais você vai ser tentado. Mais difícil vai ser para você resistir. Pior vai ser, mais você se afunda no poço do pecado. Você é tentado segundo aquilo que você cobiça. Então, nada mesmo, nenhuma tentação, nada que você é tentado é algo que não dá para você escapar. 1 Coríntios 10:13, amo esse versículo. Porque não levei a tentação que não fosse humana, de modo que não as posso, tentação é aprovação, de modo que não as posso suportar. Porque da mesma forma que Deus permite que você passe pela tentação, Ele também provê livramento. Isso é, a tentação é culpa sua. Não foi uma aprovação que Deus te deu, igual como Jó. Jó nunca soube o porquê, meu amigo. Só quando ele morreu foi para a glória. Jó viveu a vida inteira sem saber o porquê passou por aquilo. Não tinha um livro de Jó para ele ler lá. Não. Estava acontecendo, né? Agora a tentação, a culpa é sua. E Deus, com sua graça, Ele proporciona um livramento. Isso é, uma válvula de escape. Como é essa válvula de escape? Adianta você falar, Senhor, me proteja da tentação e me livra do mal. Mas você vai direto para o mal. Você não afasta a aparência do mal. E como que eu afasto a aparência do mal? Como eu faço isso, então? Às vezes de forma simples. Às vezes uma palavra, um jeito de falar. É evitar um segundo olhar, como a gente viu ontem. Às vezes é um vídeo que não convém que você pula. Não vou nem ver, pula. Não estou falando nem de vídeo indecente apenas, é claro isso também. Eu falo às vezes conteúdo que não convém. Pula, passo, não quero ver. É uma conversinha, não, isso aqui, não, tá. Eu conheci a sua fraqueza, peça livramento ao Senhor. Não adianta você pedir livramento para Deus, mas você vai direto para. Não adianta, por exemplo, você ter algum tipo de vício e você ter contato o tempo todo com os meios que te levam para aquele vício. Como assim? Exemplo: a gente tem vício em bebida ou drogas ilícitas, de modo geral. Não bebe os ambientes que tem aquilo lá, que lá tem, cara. Você sabe que você não vai pegar lá. Senhor, me livra do mal. Você está passando lá, você sabe que você vai cair, parceiro, você é fraco. Você está se colocando na tentação, é você. Você tem visto em pornografia. Não assista, na verdade você nem deveria estar assistindo conteúdos que tem imagens sensualizadas demais. Aí a pessoa vai falar assim, é só pular. Só pular. Você pula? Você pula? Não assiste, você pula? Pula, evita. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que eu gostaria muito da história de Game of Thrones, porque é muito meu estilo, né? Nerd, jogador de RPG, gosto de muito de fantasia medieval. Tenho certeza que eu gostaria. E inclusive foi a série mais hypada, né? Tô falando que era a melhor, mas é uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Mas eu fiquei triste ao saber que tinha muita pornografia lá, cara. E por isso eu preferi não assistir, porque não compensa. Vai gostar dessa. Não convém, pra quê? É só pular. Não, você pula, cara, não dá. E às vezes basta um frame, um gatilho, pode atiçar. Isso é ruim, cara, é ruim. Fuja, peça, Senhor, me livre.
Me ajude a me manter vigilante. Me acorda, como o Senhor fez com Pedro, Tiago e João. Me acorda, desperta, ó tu que dormes, acorda, acorda. Me acorda, me livra, não me deixe cair em tentação. Do contrário, me livra do mal, me ajuda a me livrar do mal. Eu preciso fugir da aparência do mal, me ajuda do mal, gente. A aparência é o seguinte: se eu olho para essa caixa preta e falo, rapaz, você está com cara, isso dá ruim, eu não vou chegar perto do problema. É que o cristão quer saber isso aqui, ó. Qual que é o limite? Até onde eu posso chegar? Ó. Se eu passar aqui é pecado, aqui não é pecado, mas aqui já é. Então eu vou chegar até aqui, eu desfruto o máximo, né, da caixa preta sem pecar. É isso que não é assim. E Jesus bate nisso, né? Como religiosa, meu Deus, vocês falam que no sábado não pode andar só 1 quilômetro. Passou de 1 quilômetro é pecado. Passou de 1 quilômetro é pecado. Mas e se tiver uma ovelha de você? Aí tem um pastor de ovelhas aqui? Tem. Opa! Se uma ovelha sua tiver no sábado, você vai salvar ela não? Ou pegando o nosso desenho, um boi, um bezerro, o seu tá lá. Você não vai mais por ovelha, eu acho. Você não vai lá salvar ele não? Claro que você vai lá salvar ele. É óbvio. É óbvio. Então, o que importa não é o que aparece, é o que está no coração. Então, se o negócio parece ruim, eu já vou me afastar. Aí se envolve tudo aquilo que o pastor falou ontem. Amizades, pessoas. Senhor, me livra do mal. E está andando com quem não presta, quem é má influência. As más companhias corrompem os bons costumes. Já para refletir no que significa esse texto? Corromper, corrupção, isso entra e como se fosse trevas entrando na luz e polui, é como uma água branca e pura. Você chega com a mão cheia de barro e solta na água, é corrompendo, sujando, contaminando. Os bons costumes, isso coisas que você faz que são boas, mas são corrompidas pela presença de pessoas ruins. Então já estava pedindo para mim, me livra, Senhor. Você está indireto na lama, você mesmo se afirma. E aí então Jesus finaliza a oração. Você vai voltar, não. Está escrito aí, porque teu é... Não é questão, pelo amor de Deus. Próximo, fim da aula, tchau, obrigado. Não é isso. Então, vamos lá. Essa parte final aí, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, ela foi um acréscimo, tá? Foi um acréscimo. É uma verdade bíblica. Sim, é uma verdade bíblica. Né? O reino é de Deus, a gente acabou de falar isso. Vem o teu reino e tal. A glória e o poder para sempre. Amém, amém por isso. Porém, se vai acrescentar provavelmente a partir do século II, não antes disso. Muito difícil antes disso. No século II depois de Cristo, ou seja, muito tempo depois. Então, acredito que alguns copistas acrescentaram, está entre colchetes por isso, né? A gente sempre bate essa tecla, que não é porque tem um negócio em colchetes que acrescentar na Bíblia, mudar a Bíblia, eu confio na Bíblia. Não. Isso é justamente você confiar na Bíblia. Porque aquilo que está acrescentado está marcado para você em colchetes. Você pode literalmente ignorar, tá? Quase todos os colchetes. Na dúvida, lê sem colchete. Finge que não existe colchete. Pode fingir que não existe. Sério, todas as vezes. Na dúvida, tá, ignora. Lê com colchete, depois lê sem. Não lê com colchetes. Teve uma pergunta interessante. 10 em conta. Teve uma pergunta interessante de um colega seminarista nosso, no grupo. Ele mandou um texto lá, né? E aí é um texto meio polêmico e tal, né? Vou ler falar o texto para vocês, depois eu falo o texto, certinho. Aí fala assim, vocês pregariam essa passagem? Mandou lá no nosso grupo de debate. Aí eu fui o terceiro a responder. Aí alguns colegas falou assim, se Deus mandou, prega. Resumindo o que ele falou, né? Se Deus mandou, prega tudo. Aí o outro com a resposta muito Lucas. Lucas é sensacional. Um abraço pro Lucas, Lucas Xavier, ele mora nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, olha, fazendo doutorado, né, inclusive. Ele é sensacional, muito bom mesmo. Mas foi isso que ele falou. O Lucas falou o seguinte, tudo que está na Bíblia, está porque Deus quis que estivesse. E a gente estudou isso, inclusive. A gente estuda isso. Cada palavra está aí, exatamente como Deus quis que estivesse. Até os colchetes, foi a permissão de Deus que entrasse na Bíblia. Permissão, tá? Mas está em colchetes, não esquece de nossos colchetes. Então, se está na Bíblia, tem que ser pregado. Por que não? Né? E um dos dois falou acerca do contexto, né? O versículo, acho que é o versículo 3, ele está no contexto, então não é só pregar um versículo, né? Não foi uma pregação textual em cima, foi uma pregação expositiva. Que lá o pessoal vai falar pregação expositiva e graças a Deus por isso, né? Tem um lado da temática, mas vamos converter ele ainda em pregação expositiva. Aí eu vim com minha resposta, falei, olha, está em colchetes. Se está em colchetes, eu pulo.
Simples. Pronto. Está em colchetes, eu pulo. Não vou pregar. Mas até quando eu estou lendo, eu pulo colchetes. Eu leio 100, eu vou pregar o colchetes. Não, eu pulo. Agora, isso não me impede de comentar aquilo que o colchete aponta. Por exemplo, esse colchete aponta para muito bom. Do Senhor é o reino, agora para sempre. Amém com isso. Tudo que a gente falou na pregação encaixa. Você vê que não está aí por acaso também, né? Não colocar isso aí à toa, você entende por que está aí. Agora, eu explico um colchete tranquilamente. Agora, fazer a pregação em cima do colchete, não. Em hipótese alguma. Eu faria para assistir o colchete. Um comentário que, principalmente a Bíblia americana, né, corta muito esses colchetes. Então, a gente peca mais para ter e a visão. Fala, ó, aí mais cuidado. Americano corta mesmo. Assim, é mais comum lá não ter do que ter a visão. Melhor pecar pela falta e pelo excesso. É melhor você tirar um pouco que está lá do que acrescentar, né? E algumas Bíblias não tem um colchete também, né? Elas têm a notinha de rodapé, que está lá no finalzinho, quase nem ali, mas está lá a notinha de rodapé. Eu acho legal o colchete, mas cortar talvez teria, lá atrás, né, teria sido melhor. Mas agora toda a cultura que já tem estabelecida. Agora qual o problema? Não tem o colchete. Ou não está com as leis americanas, ou que demonstra que não está no original. Mas o poder agora para sempre será de Deus. Ele está sem um amém, sem um colchete. Por que alguém foi acrescentado? Tem uma passagem bíblica, inclusive, e se eu não me engano, acho que é só um amém que tem colchete. Ou estou confundindo com essa passagem mesmo. Que fica assim o amém? O amém é acrescentado por nós. Eu vou ler a oração do Pai Nosso, que vocês vão ficar à vontade de falar, não tem como. Pai, portanto, ore assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que faça a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está entalado aí, tá? Por isso eles estavam amém, porque dá vontade. A congregação, ao ouvir isso, falava amém, ou glória a Deus. Talvez se fosse hoje em dia, né, se fosse de meio pentecostal, teria um glória a Deus aqui, em colchete, em muitas passagens, a Bíblia toda, praticamente, né? Em várias passagens. Né? Amém não dá, não é ruim não falar amém, nem que seja na sua cabeça, você fala amém, cara. O que é o amém? Amém significa sim. Concordo. Entendi e concordo. Eu entendi e concordo com o que foi falado. Amém significa que assim seja. Tradução literal. Que assim seja. Eu quero que seja desse jeito mesmo. Amém, Senhor. Então por isso o amém foi acrescentado. Porque está seco. Fica estranho sem o amém. E aí Jesus, é interessante que ele comenta sobre o perdão. Olha, ele não terminou ainda. Nossa lição vai estar no versículo 15. Ele pega mais 2 versículos para falar do quinto pedido. Olha aí, ó. Por quê? Se perdoares os homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Provavelmente, Jesus pode até ter falado ofensas, mas Mateus não registrou isso. Os homens e suas ofensas, porque está em colchetes, né? Está em colchetes? Nem de colchetes, pulei. Está aí, está em colchetes. Mas isso aqui é uma implicação lógica, né? Então, Deus perdoa as ofensas, tem que perdoar as ofensas dos outros, ok. Mas não está no texto original. Então, por questão de segurança, está em colchetes. Então, Jesus enfatiza. Então, dos 5 pontos aqui, dos 6 pontos aqui, o quinto vai ficar estranho. O quinto recebe uma ênfase. O quinto ponto recebe uma ênfase. Porque talvez dos 6 aqui, o mais difícil para o judeu da época seria o perdão. E não somente para o judeu da época. O mais difícil para o cristão brasileiro do século XXI hoje é o quinto ponto, é o perdão. Eu falo por mim também, inclusive. Falo por mim, inclusive. A gente pede tanto perdão a Deus, a gente perde todo dia. Mas quando é a nossa vez de perdoar, a gente está próximo do versículo. Então, após falar a oração, após Jesus passar a oração modelo, né? Ensinar como a gente deve orar, modelo, tá? Não usei de uma repetição. Ele acrescenta, completa, fala, ó, se vocês não perdoaram a sua ofensa, Deus não perdoou vocês não. A sua dia de perdão foi muito maior do que qualquer ofensa que possa fazer você.
Se todo ser humano, se todos os seres humanos, os 8 bilhões de seres humanos da face da Terra, te ofenderem, o máximo que eles conseguirem, ainda assim não é nada perto da sua ofensa com Deus. Porque aquela ofensa que é um pecado seu diante de Deus. Quando alguém te ofender, estiver grilado, contrariado, e com razão, você ofendeu, você está na sua. Lembre-se, poxa, será que eu fiz isso hoje? Faz muita análise, Senhor. Teve aquele momento lá que eu falei seu nome em vão. Teve aquele momento lá que eu xinguei. Teve aquele momento lá que eu, sei lá, semana passada eu quase não li a Bíblia. Eu ofendi o Senhor. Eu fui contra os seus princípios. Perdoe. E tenha um coração quebrantado. Tenha a humildade ou, né, a pobreza espiritual da primeira bem-aventurança. Que se chega a Deus, que é nosso Pai Santo que está no céu, de forma reverente e ousada. Amém?